Oi pessoal, começa agora o Quem Somos Nós, o programa que a gente tenta juntar prazer e conhecimento no mesmo lugar. Se você tiver interesse em todas as séries de conversas sobre a natureza humana que a gente já fez nos últimos 5 anos e pouco, acesse quemsomosnós.com.br e escolha a plataforma de áudio ou de vídeo que você preferir. Hoje nós vamos continuar a série sobre os grandes filmes do cinema ocidental. Nós vamos falar de um dos filmes mais importantes do cinema europeu e que influenciou praticamente todos os diretores do mundo que costumam fazer cine de autor ou filmes de autor, como alguns chamam. Nós estamos falando de Otto e Mezzo, ou 8 e meio, de Federico Fellini. Para falar sobre esse marco do cinema, o filósofo, mestre em psicologia clínica pela USP e o crítico de cinema também, Luiz Zanin. Quem é você? Meu nome é Luiz Fernando Zanin Oricchio. Eu sou jornalista, trabalho no jornal Estado de São Paulo desde 1990. Sou crítico de cinema. Desde 90 também? Desde 90. Você começou já como crítico? Eu comecei entrando no jornalismo cultural, fazendo uma espécie de clínica geral, vamos dizer assim, né? Então eu escrevia sobre literatura, eu comecei escrevendo sobre livros, na verdade. Escrevia sobre música popular, clássica, ciências humanas que eu tinha estudado, eu tinha feito psicologia, tinha feito filosofia, então me mexia mais ou menos bem nesse campo. Mas logo depois da minha entrada, o nosso editor na época, que era o Zé Onofre, me perguntou se eu não gostaria de escrever sobre cinema. Como eu sempre fui um cinéfilo, assim, daqueles de carteirinha, né, foi um convite maravilhoso que ele me fez, era tudo que eu queria. Ganhar para me divertir. Exatamente, né? E então, logo no começo da minha carreira jornalística, eu comecei a escrever de maneira mais concentrada sobre cinema, e continuo até hoje, estão me deixando até hoje. Então, mas vamos lá, agora um pouquinho eu entendi, mas assim, quando você era adolescente, ou quando começou a fazer a faculdade, pós-adolescente, sei lá, você já era um apaixonado por cinema, é isso? Acho que desde criança. Sempre? Desde criança. Por quê? Não sei, foi uma arte que sempre me encantou muito. Eu tenho uma das lembranças de infância mais felizes que eu tenho, é meu pai me levando para as matinês no antigo Cine Metro, na Avenida São João, que depois virou cinema pornô primeiro, e depois virou uma igreja evangélica. Era uma sala maravilhosa e não devia ter algumas sessões matinais no final de semana, domingo, sábado ou domingo, e eu me lembro muito do meu pai me levando para ver os seriados Tom e Jerry, e depois passava um longa-metragem qualquer, e eu ficava, às vezes não entendia muito bem, mas esse gosto pelo cinema me veio desde cedo. Naquela época também a televisão passava muito filme, apesar de a gente já ter poucos canais na época, né? Isso é quando? Nós estamos falando nos anos 50, eu sou nascido em 1950, nós estamos falando dos anos 50. 50 a 60 aí. Por aí. Mas eu me lembro de assistir filmes assim até acabar. Naquele tempo a televisão acabava, uma certa hora da noite, as transmissões acabavam. E aí ficava lá, tinha um índiozinho, né? Um índiozinho e tal. Mas eu assistia, para desespero da minha mãe, porque eu tinha aula no dia seguinte, às 7 horas da manhã, eu ficava sempre assistindo filmes. E você sabe que passavam filmes muito bons, principalmente cinema americano, mas filmes do gênero noir, que são de minha predileção até hoje, passavam muito na televisão. Muitos daqueles filmes eu assisti quando criança e totalmente inapropriados para a minha idade. Mas a minha formação se deu assim, totalmente assistemática. Eu sempre gostei de cinema, o cinema foi muito presente na minha vida, sempre.
desde o cinemão comercial, o cinema de Hollywood que passava, até a descoberta dos primeiros filmes europeus, com 17, 18 anos, assim, e aí foi uma descoberta. Na década de 60, ali, onde a coisa estava... meados da década de 60, sempre passavam os filmes europeus aqui, e eu comecei a descobrir um tipo de cinema que eu não conhecia, que podia ser um cinema, assim, totalmente surpreendente, a grande arte, assim, né? Comecei a ver Buñuel, comecei a ver Antonioni, comecei a ver Fellini, comecei a ver Godard, os grandes clássicos, filmes às vezes que você nem entendia muito bem, mas que tinham um boa encanto. Parte a gente boa não parte, entendia. Exatamente, mas que tinham esse encanto do mistério, né? E que passavam no nosso circuito comercial aí, e na Cinemateca também, né? E nos cineclubes, que havia muitos cineclubes na época. E a psicologia veio da onde? Porque esse amor aí no cinema em nenhum momento te deu vontade de ser diretor de cinema, de seguir o Glauber Rocha? Não, na verdade... Não é engraçado, não é? Por que não veio isso? Eu adorava cinema, mas eu adorava música também, né? E também nunca me veio... Nada? Eu cheguei a tocar violão muito tempo, estudei violão, estudei música relativamente a sério, mas eu sempre tive o bom senso de que eu não tinha talento suficiente para transformar aquilo numa profissão, entendeu? Minha ambição, assim, como profissional, era outra coisa, era escrever, era pensar, era ser talvez um professor universitário, essas coisas assim. Uma carreira acadêmica. Uma carreira acadêmica, isso sim passava na minha cabeça, e durante algum tempo eu até tive isso aí. E o cinema não vou chamar de um hobby, porque eu levava a sério demais o cinema para chamar de hobby, porque eu lia também muito, eu gostava muito, sempre gostei, desde adolescente, de ler muito sobre o cinema. Me encantava ler. Teve um caso interessante. Eu estudava no Caetano de Campos, lá na Praça da República, antigo Colégio Caetano de Campos, que não existe mais, pelo menos não existe mais na Praça da República, que foi transformado Agora é a Secretaria. Quase foi demolido. É a Secretaria. É a Secretaria de Educação. E tinha tinha aquelas ruas lá perto, e tinha muitas lojas de livros usados, tinham sebos, né? E de vez em quando eu comprava livros sobre cinema. E me lembro um livro, até hoje, que eu comprei sobre o Luiz Buñuel, de um escritor do qual eu não tinha nenhuma referência, mas me lembro o nome, é Ado Queiroz. Era um livro maravilhoso sobre o Buñuel, então eu fiquei apaixonadíssimo pelo Luiz Buñuel, sem jamais ter visto um filme do Luiz Buñuel, que eu vim a ver depois, através de um livro. Que não eram tão bons assim, que eram menos bons do que os outros caras. Olha, né? para mim é um dos meus cineastas favoritos. E depois esse Ado Queiroz eu descobri que era um grande crítico da revista francesa Positif, mas isso eu não sabia Não sabia na época. Então eu tinha toda essa relação com o cinema, era uma relação de cinefilia mesmo, vamos usar esse termo mesmo, de amor e de discutir com os amigos. Sim. Fazia parte. O cinema era assunto, né? O cinema era assunto. O cinema era assunto. Era um negócio muito assim. diferente. Por exemplo, de hoje. Você ia assistir 2001, Uma Odisseia no Espaço, estava incluído, você ia em grupo. Depois um grupo de amigos, namoradas, ia tomar chopp. E discutir, mas eu acho, não acho, e o monolito, e não sei o quê, é isso mesmo. Não sei quê, por horas e horas. Esse era um programa mesmo daquela época. O que você acha que aconteceu? O que você acha que aconteceu que não é mais assim? Eu acho que tem muitas razões. Por que você acha que o cinema perdeu essa força, ou essa energia de ditar, ou de pelo menos encaminhar conversas e tal? Eu acho que o cinema ele mudou muito com as novas tecnologias, que vieram para o bem, por um lado, porque democratizaram muito o acesso ao cinema, que não existia antes. O cinema antes era uma arte muito cara, né? O cinema, para você fazer cinema, você tinha que ter uma equipe, uma parafernália industrial atrás de você, a película era cara, tudo era caro. Revelação. Tudo muito caro. Então era muito difícil para um jovem chegar direto, por exemplo, à direção de cinema. O normal nos países que tinham uma indústria cinematográfica era a pessoa galgar
degraus. Cabo-Man até diretor, né? Começava como continuista, tal, assistente, carregava os cabos, tal, não sei o quê. Muita gente famosa começou desse jeito. Até chegar a dirigir o seu primeiro filme. Escrevia roteiro, então Bergman fez. Mas era uma maneira de ir aprendendo sem querer. Exatamente. Sem ser uma coisa organizada, é uma maneira de aprender. Você aprendia todas as etapas, né, de feitura de um filme. Os que subvertem um pouco isso, os que subvertem muito isso, são os caras da Nouvelle Vague, que chegam, ainda não havia acontecido essa revolução digital na nossa época, mas já começavam a aparecer as câmeras leves, tal, não sei o quê, e eles começam a ir diretamente para a direção. Né? Fazer os filmes com os meios que eles tinham, levam o cinema para a rua, porque era mais barato do que você alugar um estúdio, e isso dava aos filmes uma espontaneidade que os outros filmes não tinham. Né? Para fazer aqueles planos sequência, eles não tinham equipamento, mas o Godard, por exemplo, usa uma cadeira de rodas, e bota uma câmera em cima da cadeira de rodas, e o Truffaut usa isso também. Então esses caras já começam a subverter. E quando surge a nossa era digital, na qual nós estamos assim de cabeça, né? E ainda sem entender muito bem como nos mexemos nela, aí o cinema se democratiza. Hoje você pode fazer um filme num celular. Né? Muitos filmes extraordinariamente bem fotografados têm sido feitos em máquinas fotográficas que têm também a função de filmar. Né? E são extremamente competentes, extremamente nada toscos. Né? Então isso facilitou muito. Séries, né? Muitas séries. Séries. Isso hoje nós vivemos, na época da minha juventude, nós vivíamos a época da escassez. Às vezes nós esperávamos por um filme, a gente ouvia falar que fulano, Antonioni lançou um filme. Demorava meses. Quando chegará? Se é que chegava, né? LPs também era assim, LP, né? Lançaram LP, alguém que viajou, que você conhecia. Exatamente. Tal, você precisa mandar atrás. Isso quando a censura deixava também. Tinha esse problema, né, do político também, ligado à censura. Então nós vivíamos na escassez, nós vivíamos na expectativa. Hoje nós vivemos no excesso. Hoje a pergunta que a gente faz é a seguinte: como é que eu vou dar conta de tudo isso? Né? De tantos filmes que são lançados. Hoje só o cinema brasileiro, que já teve uma pindaíba que dava gosto, não faz muito tempo, faz 20 anos atrás, lançava 1 ou 2 filmes por ano, hoje produz 150 longas-metragens por ano, só o cinema brasileiro. Estreiam num circuito como o de São Paulo, que é um ótimo circuito cinematográfico, um dos melhores do mundo mesmo, sem nenhum ufonismo, não é melhor que o de Paris, porque também é impossível, mas é um dos ótimos circuitos cinematográficos, o de São Paulo. Se você contar as estreias comerciais, mostras, a mostra de cinema, provavelmente a gente tem mais de 1000 filmes lançados por ano. Só no circuito comercial, circuito normal, sem contar festivais, são 400, 500 títulos por ano. Então a gente vive num oceano de audiovisual. Né? Será que é por isso que a gente fala menos também? Discute claro, menos? Porque a gente não tem tempo. A gente não tem tempo. Me ocorreu uma coisa que você falou. Eu sou um pouco mais novo que você, mas a gente viveu coisas muito parecidas. O Brasil mudou muito pouco entre as nossas distâncias. A gente tem 8 anos de diferença. Quando a gente sabia que tinha um filme e tal, você já ia discutindo antes, né, do filme, e já ia falando, porque ele demorava tanto para chegar, e aí chegava, assistia e discutia de novo. Hoje é tudo tão imediato, talvez a gente não tenha o tempo, não tenha a disposição. A minha impressão é essa. Como a gente vive numa época da facilidade, que é ótimo. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Claro. Mas também, pela facilidade, perde-se a aura, vamos dizer assim. Aquela aura sagrada da coisa difícil. Né? E da profundidade, talvez, você acha que a gente perde ou não? Eu acho que a gente perdeu muita profundidade pelo excesso, é minha tese.
Nós vivemos num mundo assim, da velocidade, da superficialidade, porque a gente necessariamente, e na minha profissão mais ainda, a gente tem que tentar acompanhar o maior número possível de coisas. É impossível, né, no final das não, contas. Eu tudo, tentando me colocar no seu lugar. Tudo é impossível, tudo é impossível. Mas, de qualquer forma, você tem essa demanda. Quando começaram a surgir as séries, a ter esse boom, porque série existe desde a minha infância. Eu também assistia. Esse papo I de Love série, Lucy. Tá, eu assisti Os Intocáveis, aquela então, série eu também maravilhosa. Era uma série, né? Ótima. Os Invasores. Os Invasores, Perdidos no Espaço, esse negócio todo sempre existiu. Existia um pouco, agora existem em escala industrial. Então começa a haver uma demanda. Quando começou esse negócio das séries em streaming, tal, Netflix, eu sei que esse papo todo, eu resisti no começo. Eu falava, meus amigos, meus colegas mais jovens de profissão diziam, mas o que você achou de tal série? Eu falei, não assisto série. Eu falei, mas como é que você pode deixar? O melhor do cinema está nas séries. Eu dizia, eu não tenho tempo sequer de ver os filmes. Todos que eu queria ver, os filmes normais, convencionais. Quando se eu me meter a ver séries, aí que eu estou perdido. Mas o fato é que eu acabei me metendo mesmo. Também. E porque tem coisa muito legal também. Tem coisa muito legal. Por exemplo, você não pode deixar de assistir o Twin Peaks. Né? Apesar do filme, né? Tem o filme e tem a série. E tem a série. Aí então você entra no Twin Peaks. E já que você está lá, você começa. Mas, de qualquer forma, como o dia continua tendo 24 horas e as tuas necessidades básicas continuam também sendo as mesmas, você precisa dormir, um determinado número de horas, comer, fazer outras coisas, tá? A vida é feita de outras coisas também. Então, necessariamente é limitado. Mas, de qualquer forma, a gente não tem tempo de absorver direito coisas, às vezes, muito legais que nos estão sendo oferecidas. Então, fica a sensação de que está perdendo, é isso? Fica um pouco. Eu acho que isso é um pouco neurótico. Eu tenho isso um pouco também, mas eu tento me disciplinar. Gente, não dá tempo. Não dá tempo de eu ler todos os livros que eu quero ler na minha vida. Não tenho Já não dava. Já não dá. Mesmo antes. Mesmo antes. Então os livros vão se acumulando. Lá eu vou lendo na medida do possível. Os filmes vou vendo também, procuro, porque afinal de contas essa é a minha profissão, eu tenho que me manter atualizado. Mas certas coisas você tem que abandonar. Por exemplo, eu ia muito ao teatro quando eu era mais jovem. Hoje eu quase não vou ao teatro, porque o cinema me absorve de uma tal forma que vou a uma ou outra peça localizada assim. Mas o teatro é outra coisa que perdeu. Eu não acompanho a vida teatral da cidade, né? Não consigo mais acompanhar. Perdeu a importância de pautar, não a importância em si, mas também já não pauta. Mas para te responder, eu acho que a gente vive hoje uma crise de excesso como a gente já viveu uma crise de escassez. Esse excesso é muito bom, né, em certo sentido, porque te oferece coisas assim que você não e democratiza para democratiza, né? Você tem acesso a qualquer coisa. Você ouve também falar de um filme, tá, dificilmente hoje em dia você não tem acesso por um caminho ou por outro para ver um filme. Eu me lembro que eu ouvia falar, quando eu era adolescente, já adolescente próximo da idade adulta, a gente crescia bem rápido naquele tempo. Eu ouvia falar de filmes assim como Encoraçado Potemkin, O Sétimo Selo, Bergman. E outros filmes assim, que você ouvia falar e que não existiam. O Encoraçado aqui. Potemkin não era proibido, era né? proibido. Era comunista, aí então, houve uma sessão dentro da USP. Bergman não era proibido. Não, Bergman não. Mas não tinha cópias. Né? Eu me lembro que eu assisti Morangos Silvestres, foi uma sessão que eu nunca esqueci na minha vida, num cineclube lá do Bexiga, na rua 13 de Maio. Eu assisti Morangos Silvestres numa telinha pequena, cineclube, uma cópia caindo aos pedaços, horrível, né? Toda cortada, e eu senti como se tivesse assim a sensação assim, de um cristão assim, numa missa assim, sendo oficiada pelo Papa. Né? É uma sensação de ver uma raridade ali, uma coisa, e você descobrir um cinema, falando, meu Deus do céu, o cinema é capaz disso, de chegar numa altura dessa, assim, né? Isso com as condições materiais as piores possíveis, cópia ruim, cadeira de madeira, tudo contra, assim, né? Hoje, materialmente, ninguém aceitaria esse tipo de condição.
Você tem... Nem deve, né? Nem deve. Era a nossa situação de escassez que nos levava a isso. O Encoraçado Potemkin, eu fui assistir uma sessão clandestina dentro da Universidade de São Paulo, no prédio de História da Universidade de São Paulo. Divulgou-se que ia ter aquela sessão, porque não era para falar para ninguém, para poucos escolhidos lá, né? E ficou gente na entrada da cidade universitária para ver se a polícia não chegava. Gente vigiando na entrada da cidade universitária para ver se não ia chegar a polícia. Tá? Um pouco de paranoia também, nossa, achar que a repressão ia se preocupar. Tinha medo mesmo. Mas enfim, foi uma sessão assim totalmente histórica para nós, né? Porque enfim nós tínhamos conhecido Encoraçado Potemkin do Eisenstein, e numa sessão clandestina que aumentava ainda a aura do filme, assim, a sensação de você estar transgredindo alguma coisa, né? Você está ajudando a derrubar a ditadura através de... Nós tínhamos essa ilusão, né? E o Fellini tinha esse... Ele era, eu não sei, eu estou tentando levar para aquele momento, não é exatamente o mesmo que o seu, mas ele era admirado, mas ele tinha um pouco dessas coisas das pessoas não acharem ele acharem muito ele emocional, meio malucão, demais. Não é isso? Houve uma época, houve uma época coisa meio contra o Fellini. Você que é jovem, você não viveu isso aí. Não, aí um pouco a diferença de idade, apesar de pequena, ela é significativa. Houve uma época que realmente havia uma ênfase muito grande no cinema político, pelo momento que a gente estava vivendo aqui, né? Então se privilegiava, evidentemente, Eisenstein era um ídolo para todo mundo, tal, né? Mas se privilegiava muito o cinema político italiano, por exemplo, né? Caso Mattei, um filme que fez um sucesso extraordinário entre nós, não deve ter feito grande público e tal, mas que era um sucesso extraordinário, era a Batalha de Argel, do Gillo Pontecorvo, né? Então, eram filmes assim, filmes engajados, né? E o cinema italiano era muito forte também. O cinema italiano era forte em tudo, naquela época. Né? Tudo, né? Mas, de qualquer forma, o Fellini, apesar dos temas do Fellini serem considerados pela gente, nós engajados, como mais intimistas, emocionais, mas ele era um cinema assim que despertava paixões muito grandes, né? Paixões muito grandes. Eu fui me afeiçoando ao cinema de Fellini assim, paulatinamente. Cada filme do Fellini que eu via, eu ficava mais encantado, né? A ponto dele se transformar no meu cineasta favorito. Então, precisa de uma... Não sei se é isso também, mas assim, eu estou tentando também reproduzir um pouco. Parece que precisa de uma certa maturidade para poder desfrutar do cinema do Fellini. Porque primeiro ele parece infantil, eu não sei se as palavras são corretas, talvez você saiba melhor como... Mas assim, parece meio perdido, parece meio sem um sentido, né? Parece um monte de quadros, umas coisas assim, e de repente você vai se deixando levar e tal, quando você vai ver, fala, nossa, isso aqui é outra coisa. Pois é, porque o cinema do Fellini é muito surpreendente. Se você pegar os primeiros filmes do Fellini, Estrada da Vida, Noites de Cabiria, tal, são filmes muito de uma emocionalidade muito grande, mas são filmes num registro mais realista. Uhum. A partir de um certo momento, o Fellini dá uma pirada. O La Dolce Vita, não? Começa, será? La Dolce Vita, exatamente. La Dolce Vita é um filme assim, que a primeira vez que eu assisti o La Dolce Vita, eu fiquei de quatro, literalmente. Né? Pô, que filme é esse, né? Porque você não tem, na verdade, você não tem nenhuma história lá dentro, né? Você tem esquetes. É um filme que na verdade, um mosaico, né? Ligado pela história daquele jornalista que é interpretado pelo Marcello Mastroianni, que vive naquela vida da futilidade e tudo mais, e quer se tornar um romancista, quer escrever um livro sério.
Mas na verdade não quer, porque ele tem fascinação tremenda por aquilo tudo, as belas mulheres, a noite, né, a noite de Roma, tal, né? E é um filme que flagra aquele momento mesmo, que é o momento assim que começa a tomar forma para nós, a chamada sociedade do espetáculo, a fofoca, os fotógrafos, o paparazzi, que foi inventado. Que foi inventado ali, isso. Né? O termo foi inventado ali, né? Não o cara, né? Mas o termo. Então aquilo tudo, quando você via aquele filme, você fica. É um filme que te deixa sem chão. Ao contrário dos outros filmes dele, que são filmes maravilhosos, mas numa estrutura mais decifrável. Esse aí já é invenção em estado puro. Para mim, são os dois grandes filmes do Fellini. Esse e o 8,5. Né? E o 8,5, então, ele vira tudo de cabeça para baixo. Que também tem exatamente... Aí ele pega assim... Ainda passa só para o preto e branco, né? Ele vira tudo de cabeça para baixo. Mas também pega um fio condutor e vai pendurando coisas, não é isso? Vai pendurando coisas e é o seguinte, né? Quer dizer, um filme 8,5 feito sobre a impossibilidade de fazer um filme. Esse é vamos dizer, o mote. É o diretor que não consegue, é o diretor em crise criativa que não consegue fazer um filme. É metalinguagem. É metalinguagem pura. Sendo que a metalinguagem... não é novo metalinguagem, tá certo? A metalinguagem existe há milênios, tá certo? Muito antes do cinema, né? Mas assim... A metalinguagem existe em Cervantes, no Don Quixote, né? Então, assim, não é nova a técnica, né? No segundo livro do Don Quixote aparecem personagens dentro do livro que já tinham lido o primeiro volume. Então, a metalinguagem é isso, né? A metalinguagem é um recurso da arte que se volta para si mesmo. É sério que dizem que era o que ele estava passando mesmo, que aquilo era que ele que não estava conseguindo fazer um filme, que ele não estava conseguindo botar de pé. Isso é fato ou virou... Não sei, né? É bem possível, as pessoas que estudam a vida do Fellini entendem que é bem possível que ele tivesse mesmo numa crise não só de criatividade, como de idade. Né? De idade? A chegada da meia-idade dele. Né? E ele já era, na época, um diretor absolutamente consagrado, né? Famosésimo. E que possivelmente, naquele momento, se pergunta, como em geral as pessoas que têm de 40 para 50 anos, começam a se perguntar, daqui para frente, o que eu vou fazer? E agora? Né? Não, e agora, depois que eu já cheguei nesse nível, que daí é daqui para baixo, ápice, teoricamente daqui para baixo. Né? No ápice, o cara assim, é considerado um mestre já tinha recebido Oscar, já tinha tudo, já era consagradíssimo, né? Era um nome universal do cinema. O que eu vou fazer? Né? E ele dá essa pirueta, dá esse salto mortal, se volta para si mesmo e acaba fazendo da crise criativa dele o mais criativo dos filmes dele. Né? Voltando-se para si mesmo, né? Como você falou, daquela história, daquela filmagem que não se realiza, ele ergue um fio no qual vão se pendurando lembranças de infância, questões políticas, questões existenciais e tudo mais, e aquilo vai sendo unido nessa tentativa, porque se você pensar bem, nessa tentativa de conciliar contrários. Que é sempre uma aspiração humana bastante impossível. A gente quer, não consegue. Vamos conseguir conciliar coisas inconciliáveis, né? E ele termina naquela metáfora fantástica, que é aquela roda do circo, né? Com a música do Nino Rota, em que todos os personagens incompatíveis, quer dizer, a esposa, a amante, o pai, a mãe, a atriz, os técnicos, ele, o diretor, todos se dão as mãos numa gloriosa ciranda, né, que é, para mim, o maior final de filme desde que o cinema foi inventado. Né? Por quê?
Eu já analisei muito isso aqui para mim, né? Mas por quê? Porque exatamente ele dá forma a algo que é da ordem do impossível, do desejo impossível de você conciliar o que não tem conciliação na vida real. Na vida real não tem, mas no cinema tem. É bonito isso que você está falando. Ele faz um filme de desejo. Um filme Desejo, não, ele faz filmes de desejos. Lembranças, fatos e desejos. Sim. Tanto que depois ele também fala, eu sou um grande mentiroso, né? Porque ele confunde, né? Não confunde, ele coloca no mesmo patamar imaginação, lembranças, verdadeiras ou não, e fatos, não é isso? Tanto isso é muito legal essa tua observação pelo seguinte, que os produtores chegaram uma hora, viram aquilo e falaram, pelo amor de Deus, eu imagino, ninguém vai entender esse filme, Fellini. Eu imagino. Então propuseram o seguinte para ele, para facilitar um pouquinho para o público, vamos dizer o seguinte, as cenas da, entre aspas, realidade, se deixam em preto e branco. E as cenas dos sonhos, das fantasias, põe a cores. Ou vice-versa. Mas para separa uma coisa da outra. Separar uma coisa com a outra. Ele falou, de nem jeito nenhum, porque justamente a ideia do filme é que são inseparáveis. Então esse pedido do produtor matava a ideia do Fellini, né, no nascedouro. Entende? Eu entendo até o desespero do cara, porque se coloca no lugar do cara que está bancando, né? Você olha e fala, meu Deus do céu, porque são filmes de sensação, não é isso? Então você vai, sente isso, não tem um começo, meio e fim. Tem, mas não tem. Né? Inclusive no próprio filme, uma das figuras mais importantes é um produtor. Ele coloca o produtor também no filme, que vai lá para cobrar, mas escuta, como é que está indo não isso vai aqui? acontecer. Tá. Como é que está acontecendo isso aí? Como é que está o cronograma, tal, não sei o quê. E conta-se uma história do Fellini o seguinte, né, que o produtor chegava para ele assim, ele apresentava o filme, né, e o produtor chegava e falava, mas pelo amor de Deus, me dê um raio de sol no final. Assim, um raggio di sole, isso é uma esperança. Pelo menos isso, para o público poder se apegar a isso. E nem sempre ele dava esse raggio di sole. Às vezes ele negava isso com muita frequência. Embora os filmes do Fellini, isso me atrai muito nele, sejam filmes, às vezes, de uma negatividade, de uma crítica mordaz, mas não deixam, se você notar, de ter uma visão terna sobre os personagens. Mesmo sobre aqueles que ele mais ironiza, ele os vê com a humanidade. Com uma compaixão quase divina. Esse cara aí é um patife, é um ridículo, é um sacana, mas é um meu irmão. Né? Fora que é divertido. Muito engraçado. É muito divertido. Muitas cenas muito engraçadas. É muito difícil você um olhar engraçado das pessoas. Você não encontra um filme de Fellini sem senso de humor. Né? Sem esse senso de humor um tanto zombeteiro, às vezes. Né? E que é irônico, mas é auto-irônico também. A posição do diretor também é questionada. Às vezes ele se coloca também se mostrando como diretor. Por exemplo, na Nave Eva, não sei se você lembra do final da Nave Eva, a câmera se afasta e aparece o próprio Fellini filmando. Que é o distanciamento absoluto. O produtor fica, mas como é que você vai mostrar que você está fazendo tudo isso num estúdio, você se coloca em que o mar não é mar. Que o mar é plástico. Isso. Né? Ostensivamente, porque chega uma hora que ele não disfarça mais. Não é para imitar um mar, é um mar de plástico mesmo, para ser visto como um mar de plástico, como se ele dissesse para vocês, olha, eu vou desvendar para vocês que tudo isso aqui é mentira. Tudo que eu estou fazendo aqui é uma grande mentira, mas essa mentira vai comover vocês profundamente. Essa mentira que eu estou construindo aqui vai atingir a verdade de cada um de vocês.
Esse é o artista. Então, esse é o artista, cara. Agora, teve ator que, não sei se a palavra é reclamou, mas não gostava muito dele. De maneira Porque diz que ele era estúpido, eu não sei se é verdade. Tem as duas versões. Não é verdade, nunca vi ele gritar, e outros falam, não, ele gritava, ele humilhava, ele não sei o que lá. E tinha uma outra coisa que hoje, talvez, ouvindo, choca um pouco, eu falo que os artistas eram fantoches, né, os atores, e que ele adorava os atores, que eles eram maravilhosos, mas eram fantoches. Onde que está isso? Para você ter ideia, na maior parte dos filmes, se não em todos, mas principalmente da fase mais madura dele, os atores não falavam diálogos. Ele mandava contar números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tal, não sei o quê, para mexer os lábios, e os diálogos seriam colocados depois. Quer dizer, o camarada estava lá, não estava nem sabendo o que ele estava fazendo. Isso de maltratar, não creio que seja a regra, mas existia também. Tem um famoso, passava antigamente na televisão, um making-off do La Nave Va, e que aparece a briga de uma atriz com ele, porque ele chega, fala um palavrão para a mulher, e a mulher, uma atriz francesa, fala, não se trata uma atriz dessa maneira, não se trata, isso é um absurdo, tal, e está tudo no making off. Então, muitas vezes os diretores têm um comportamento um tanto árduo, vamos dizer. É injustificável isso, não é? Ou, não sei, quer dizer, olhando, eu sei que você olha de uma distância, de um tempo, mas assim, naquele momento, talvez os diretores se sentissem especialmente tocados por uma luz divina a ponto de fazer isso, mas se você olhar, é injustificável a humilhação, claro, é injustificável tudo, claro. Independente do gênio. O Picasso também era um gênio, claro. E parece que era um horror de pessoa. Claro. Não é o caso, acho que, do Fellini, não é isso? Não é o caso de ser horror de pessoa, mas eu acho que de se dar certas liberdades assim de autoritarismo que hoje são totalmente questionáveis. Hoje dificilmente uma pessoa agiria dessa forma. Assim, tem casos célebres na história do cinema, né? O famoso filme do Vittorio De Sica, o Ladrões de Bicicleta, que é um menino, o nome dele é Enzo Staiola, que ele conta que o menino chora na hora que o pai tenta roubar uma bicicleta para recuperar a bicicleta dele que havia sido roubada, e era um instrumento de trabalho dele, então no desespero ele tenta roubar a bicicleta de outro e é pego tal, e aí se cria uma situação toda e o menino chora. E aí ele conta que o Vittorio De Sica, para fazê-lo chorar, que fez um monte de desaforo para ele, diz o seguinte, acusou ele de ter roubado uma carteira de cigarro dele, você pegou meu cigarro. Você roubou meu cigarro, você é sem vergonha, tá? Diz que aí o menino começou a chorar, tá? Aí era o que ele queria. Né? Hoje vai para a delegacia do menor, né? Coisa dessa. Acho que não justifica. A gente consegue as mesmas coisas com outros recursos mais civilizados. Exatamente. Né? Mas de qualquer forma é mesmo essa história do Fellini, que não significa maltratar um ator, de mandar ele dizer números ao invés de um diálogo qualquer. Eu tive um amigo, infelizmente já faleceu, o Marco Melani, que eu conheci há muito tempo atrás, um grande crítico italiano, e nós discutíamos muito essa questão, porque eu totalmente fã do Fellini, e ele não ia com a cara do Fellini por causa disso. Ele dizia, não, você é um cara que manda um ator dizer uma sequência de números para depois botar um diálogo, esse cara não é um humanista, então, não sei o quê. Então existe essa divergência. Ele fez as duas coisas, né? Eu vi um documentário onde tem realmente a pessoa falando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você fala, coisa de louco isso. E ele falando, olha para cá, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Ele dirigindo os movimentos e a expressão, e tanto faz o que o cara está falando que depois ele coloca. Já sabemos, parece um certo desrespeito. Ao mesmo tempo, o efeito que ele chega nesse é excepcional. É genial.
Ele mesmo também se colocou isso, ele falou, o cinema antes de tudo é pintura, É. né? O Paulo Sorrentino, que fez A Grande Beleza, é muito parecido... Ele bebe muito no Fellini. É uma homenagem à Dolce Vita. O primeiro, claro, A Grande Beleza, tá certo? É ostensivamente. Eu gosto muito do filme. Eu adoro também. Mas tem gente, tem felinianos estritos, fala que isso é uma cópia adulterada, assim, né? Uma cópia... É uma cópia, mas é uma cópia, bela cópia. É uma bela cópia e adequada aos nossos tempos, né? Quer dizer, é uma coisa você pegar uma obra que você admira e fazer uma releitura dela, uma reinterpretação dela num tempo que já não é mais o tempo. E ganhou Oscar, né? De melhor filme estrangeiro. Foi, eu acho e a trilha é excepcional. Eu acho um belíssimo filme. Belíssimo filme. Ele fez também. O Paulo Sorrentino, ele se declara quase assim, eu sou um discípulo do Fellini. O filme da minha vida, se eu não me engano, o que ele colocou é o 8,5. Ele pelo menos ele se declara um felliniano, assim, porque os diretores italianos contemporâneos têm muita dificuldade em assimilar não o Fellini, mas aquele glorioso passado do cinema italiano dos anos 60 e 70, quando a Itália fazia uma... Porque as comparações são terríveis. Eu, durante muitos anos, mais de 20 anos seguidos, eu cobri o Festival de Veneza. E todo o Festival de Veneza acontecia isso. Eles botavam 3, 4 filmes italianos na competição e a crítica invariavelmente caía matando, mas matando assim, de pau, assim, porque não estão à altura do grande cinema italiano, não estão. Então é uma comparação terrível, é uma coisa a gente pegar essa seleção brasileira nossa aí e ficar falando, sim, tá tudo bem, mas lembra de Pelé, Jairzinho, Gerson, Tostão e tal. É mais ou menos a mesma coisa. Então, isso existe. Mas sem sacanagem, não é igual mesmo, né? Não a seleção, vamos falar do cinema, não é igual. Mas nem de longe. Talvez o Paulo Sorrentino seja um cara que esbarre um pouco... Você tem ótimos cineastas, você tem o Paulo Sorrentino, você tem o Amélio, né? Você tem uma série de Mário Martoni, que eu acho um cineasta muito interessante. Você tem um bom cinema na Itália. Mas como é que você vai comparar? Não é no mesmo como é que você vai nível, comparar com um cinema que teve, na mesma época, Fellini, Visconti, Rossellini, Antonioni. Tinha aquele outro que fazia comédias excelentes. Mário Monicelli, exatamente. O Mário Monicelli era considerado já meio segundo time naquela época, é um cara genial, genial. Eu tive a alegria de conhecer o Mário Monicelli em Veneza. Que legal. Já velho e tal, sempre assim, sarcástico, assim, uma grande figura. E um cineasta excepcional. Agora, como é que você pega para comparar uma geração, ou 2 gerações, que cobriram os anos 60 e 70 praticamente inteiros, produzindo o melhor cinema do mundo. Junto com o francês também ali, né? Junto com o francês. A Europa fazia um treco muito forte e de repente fez... junto com o francês, e não vamos esquecer também do Bergman, que estava lá fazendo lá o cinema também, dele, o sueco... Se você me pedir para dizer qual que é melhor, eu não sei. Mas na Itália, eu acho que você tinha uma massa crítica maior. De gente e tal. E tinha a Cinecittà ali, que era muito forte também, como indústria. Como indústria, né? Quer dizer, era um cinema que além do mais, tinha uma repercussão popular. Então. Porque o cinema precisa disso. Não adianta você fazer cinema para meia dúzia de pessoas. Então, outro dia eu vi uma lista de até um amigo meu que está fazendo um estágio lá em Bolonha, que é uma cidade famosa pela recuperação de filmes, né? Tem um festival de cinema antigo em Bolonha, que é il cinema ritrovato, o cinema reencontrado, né? Porque eles têm uma cinemateca lá que se especializa na recuperação do grande cinema, das cópias, tudo mais. Tá? Até o nosso Pichote do Hector Babenco foi refeito lá. E esse amigo foi fazer um estágio lá e ele nos mandou, eles tinham divulgado lá a lista dos maiores sucessos de todos os tempos do cinema italiano, né?
Eu imaginei que eu fosse ver filmes que eu não conhecia, porque a gente só conhece a parte boa desses cinemas, né? E não, a Dolce Vita assim, é a terceira, quarta maior bilheteria de toda a história do cinema americano. Então, eles iam bem de bilheteria também. No mercado interno. Né? Então, isso estimulava muito o cinema. Né? Por isso que esses produtores ficavam assim também com o Fellini, né? Pelo amor de Deus, mas não deixavam de produzir o filme porque dele. vendia. Até o momento em que deixaram. Se você pensar, o último filme do Fellini foi A Voz da Lua. Ele tinha vários outros projetos que ele não conseguiu realizar. Já ele morre, se não me engano, em 93. É isso? 93. Morre com 70 anos. Né? Morre cedo. Né? Ele tinha vários outros projetos que ele não consegue fazer, até que ele consegue fazer. O final dele é um final melancólico, não? Chega a ser isso? Não chega a ser melancólico. É melancólico, eu acho, para o grande artista que ele era, e melancólico para nós, se a gente pensar que nós perdemos provavelmente uns 2 ou 3 filmes do Fellini, que ele tinha projeto e não conseguiu realizar. Então, já no final dos anos 80, ele já era meio carta fora do baralho. Mas aí o eixo não tinha mudado para... O eixo tinha mudado completamente. Para Spielberg, Hollywood, blá, blá, blá. Não é... Você está coberto de razão. Você está coberto mudou, de razão. Né? Mudou o eixo do cinema. Mudou o eixo do cinema, né? E então tinha pouca gente disposta a bancar e arriscar dinheiro naquilo lá. Mesmo o Lino De Laurentiis, que era italiano, ele estava bancando os filmes americanos. Né? Não, ele foi bancar filme americano. Então nós perdemos por exemplo, o Fellini tinha um filme extraordinário que deveria ser um roteiro extraordinário, que é a Viaggio di Mastorna. De G. Mastorna, que seria com Marcello Mastroianni, A Viagem de Mastorna. Bom, quase todos eram com Marcello Mastroianni. Que era um alter ego dele. Era bobo, pega um homem bonito lindo, pra ser... lindo. Era bobo. Né? Feliz de bobo não tinha todas nada. As mulheres, né? Pelo menos nos filmes, né? Mas isso aí acabou virando, sabe o que? Uma história em quadrinhos do Milo Manara. O filme não saiu. Da mesma forma que outro projeto dele, que era a Viagem a Tulum, também vira uma história em quadrinhos do Milo Manara. Esses também eram projetos do final de vida? Eram projetos dos anos 80 dele, que não foi para frente. E tinha outros também, não saem. E acabam inspirando uma história em quadrinhos, 2 histórias em quadrinhos que são geniais, as histórias em quadrinhos, né? Mas o filme nós não temos, né? Então foi um final de vida, assim, exatamente, acho que, imagino ele vendo um mundo cinematográfico que já não era mais o dele. Desencontrou com... Era, por um lado, um mundo que rendia todas as homenagens para ele já velho, ele recebe a homenagem de Hollywood e ganha um Oscar pela carreira, obra, né? Pela obra, né? Mas... já tinha dificuldade. Mas esse Oscar pela obra é quase que o beijo da morte. Epitáfio. Exatamente. A hora que eles dão o Oscar pela obra, você fala, putz... Pode preparar o relógio. É claro. É isso mesmo. Olha, parabéns, chega, você está fora do jogo. Mas eu acho que você matou, é isso mesmo. Quer dizer, o eixo do cinema se desloca, isso é implacável. Eixo de dinheiro, né? O eixo do interesse do público. Interesse e tal, exatamente. Se desloca, né? Então ele já encontra dificuldade. E ele lança esse último filme, que é um filme não tão bem recebido, né? É um filme que deve ser revisto, é um filme que eu acho muito bom. Você acha bom, mas eu acho que ele... É o bom fora de época, porque não tem isso também. Eu não vi esse último filme, então de verdade eu não tenho condições de falar. É um filme que fala disso. Porque o assim, assunto do filme... às vezes você está assim, era muito bom, mas de repente o mundo andou de um outro jeito e aquilo... O mundo já queria outra coisa. Então. O mundo já queria outra coisa. É nesse sentido. É por isso que você precisa rever esse filme hoje. Eu revi recentemente ele. É um belíssimo filme. E é um filme que fala exatamente sobre essa mudança do mundo. Quando o mundo se desloca e a gente não está lá. E tem pessoas, os personagens falam sozinhos.
No filme, são personagens alucinados que ouvem vozes. Né? Um dos personagens é o Roberto Benigni, que ouve vozes do fundo de um poço, tal, não sei o quê. E outro é um prefeito, ex-prefeito da cidade, que virou um paranoico, também ouve vozes. Né? São personagens desencontrados. O mundo para eles já passa a ser uma alucinação. Né? Não, mas quando que num filme de Fellini não é? Estou dizendo, fora os primeiros filmes. A Amarcord também, que é um filme de lembranças, vamos dizer assim. Né? A Amarcord é minhas recordações, né? Não sei, a minha sensação é que metade ali não é verdade, metade é cena, sei lá, né? Vale tudo ali. Quando que não é sempre alguma coisa, eu não sei, o Fellini dá um, eu vou usar uma palavra forte, mas ele dá um pouco de medo, porque se você se deixar levar por ele, parece que você está louco. Não é assim? Mas de qualquer forma eu acho o seguinte, eu acho que A Voz da Lua, pelo menos eu sinto dessa forma, é o filme mais doloroso do Fellini. É o mais talvez por isso ele tenha sido recebido com tantas restrições. Não tem aquela alegria que os outros tinham. Não tem. Ele é um filme bastante mais incômodo que o resto da obra do Fellini. Eu sinto assim como uma obra de velhice mesmo, de um diretor que está sentindo que o tempo dele já foi. Não bate com o atual, que é a nossa época, chegando ali com força, dos anos 80 para cá, né? Não sei se você está de acordo comigo, não, mas você tem uma viragem dos anos 80 para cá, né? O pêndulo vai para um então lado que... Ele sente que o mundo foi para um outro lado. Foi para um outro lado. Eu acho que esse filme, se você observar ele muito bem, de perto, ele é um filme diagnóstico sobre essa mudança. Ou da angústia dele de estar sendo abandonado pelo mundo. Tá certo? E tem um filme anterior dele, que é o Ensaio de Orquestra, que já é sobre isso. Eu gosto muito desse filme. Eu gosto demais também desse filme. Que é um desencontro entre... Né? Total. É um filme sobre desencontros. Eu falo, o que está acontecendo com essa sociedade aqui? Né? Cadê um regente para essa sociedade? E um regente para essa sociedade, será que não leva a sociedade para um negócio pior que a anarquia, que é o totalitarismo? Acho que essas perguntas estão embutidas nesse filme aí. Mas com uma clareza que não tem na Voz da Lua. O outro é mais problema, é mais dissonante. É mais sofrido. De certa forma, é um filme adequado para ser o ponto final de uma carreira. É claro que ele não queria isso, claro que ele tinha... Nem imaginava isso. Nem imaginava que ele tinha projetos, ele queria fazer filmes, estava cheio de vitalidade ainda, mas acho que flagra esse momento dele, que é um momento do mundo também, e é um momento do mundo hostil ao velho artista. O mundo está pedindo outras coisas. Né? E está pedindo esse troço que é a nossa contemporaneidade, com todas as suas... O que você acha que aconteceu, então, nesse pós-guerra, talvez seja essa a resposta, talvez assim, de 50 até 70 e pouco, que aconteceram não só no cinema, mas em várias manifestações artísticas, aconteceu um treco assim que depois mudou, vamos dizer, não sei se não é que piorou, mas aconteceram uns ápices, tá certo? Em música, em literatura já tinha um pouco, mas também, né? Em cinema, o que você acha? Pintura? Olha, é complicado você fazer uma sociologia da arte assim. Não, eu sei, mas é que parece que tem Eu acho o seguinte, se você for pegar, para ficar no caso da Itália, né? O que acontece com a Itália? A Itália entra numa guerra absolutamente maluca do ponto de vista do povo italiano, né? de uma boa parte do povo italiano. Né? O país perde, o país é derrotado na guerra. Mussolini é fuzilado em 1944. Né, pelos próprios partisanos italianos, né, os partigiani.
Pendurado de cabeça para baixo, com a amante dela. É um negócio bem humilhante. Em Milão. Assim. Mas, de qualquer forma, o resumo da ópera é que o país completamente destruído. Né? E sai da Segunda Guerra com um movimento cultural fortíssimo, que é o neorrealismo italiano, do qual Fellini faz parte. Fazia parte? Fazia parte. É um movimento comandado, vamos dizer assim, por Roberto Rossellini, né? E o roteirista famoso dele, que é o Cesare Zavattini, que era o grande cérebro do neorrealismo. E é o movimento cinematográfico mais influente do pós-guerra. Ele tem influência na Nouvelle Vague francesa, ele tem uma influência brutal sobre o novo cinema brasileiro, via Nelson Pereira dos Santos. Nelson Pereira dos Santos ele faz em 1955 e 1957 Rio 40 Graus e Rio Zona Norte, que são dois filmes que são aclimatações, e isso conversei várias vezes com o próprio Nelson, são uma coisa consciente deles, aclimatações do neorrealismo italiano à situação, ao realismo brasileiro. Ao realismo brasileiro, né? E que são filmes que preparam o caminho para o cinema novo, que é Clódio nos anos 60, no começo dos anos 60, Glauber Rocha, aquele pessoal todo, o próprio Nelson, né? É um movimento cinematográfico mais importante da história do cinema brasileiro, a meu ver, até hoje. E outros vários novos cinemas, isso era uma coisa dos anos 60, no começo, final dos anos 50, começo dos anos 60, o novo cinema inglês, o novo cinema alemão, o novo cinema isso. Mas o cinema americano estava, né? Ainda não estava. Porque tinha os musicais, tinha os mas no próprio cinema americano você tinha aquilo que se chamava a Nova Hollywood, que surge com Coppola, com vários outros diretores e que fazem filmes muito 60 interessantes, e pouco, né? 60 e começo de 70, né? Isso vai dar no cinema americano, vai chegar até o final dos anos 70, um cinema bastante mais inventivo dentro de Hollywood, até que aparece de novo, renasce os blockbusters de uma outra forma, através dos Caçadores da Arca Perdida e do Star Wars, que são filmes do final dos anos 70, que recolocam a indústria assim, de uma forma hegemônica nesse cinemão assim, mais comercial mesmo, cinema de efeito especial, de pouca reflexão e tudo mais, deixando muito pouco espaço para o cinema americano mais independente, pelo menos dentro da indústria. Né? Então, mas voltando, então, você acha que ali, o que você acha que deu? O que você acha que aconteceu? Então, se você pega, você tem assim, na Europa, e com toda a influência mundial que a Europa tem, ou tinha, né, no pós-guerra. Tinha mais. Você tem um período que é o período de pós-guerra, é o período de reconstrução, né? Um período que é, de um lado, de otimismo, porque aquela guerra, nós não temos essa experiência, a gente não sabe o que é passar 6 anos uma guerra, né? Morrendo todo mundo. Mas o cinema nos dá essa experiência, né? Por via indireta. Mas a gente não sabe. A gente não sabe, a gente não sofreu na pele. Uma coisa é imaginar, outra coisa é passar. O cinema, a literatura, tudo isso, mas nos dão uma pálida ideia, como assim, nós podemos ter a ideia do que era a vida na Roma antiga, mas não temos a experiência e não teremos jamais. Mas a arte nos abre um pouco a janela para pensar um pouco isso. Então, para essas sociedades que saem do horror da guerra, mortes, 40 milhões de mortos, privações 1000, gente desaparecida, nos países dos países diretamente envolvidos com a guerra, você não tinha, literalmente não havia nenhuma família que não tivesse um membro ou mais que tivesse perecido, né, no conflito. Quer dizer, é uma coisa que atingia diretamente. Um luto coletivo, né? Exatamente. E, de repente isso acaba. A gente tem filmes da época, quando acaba a guerra, acabou a guerra. É uma euforia carnavalesca assim, inimaginável. E um pouco desse otimismo vem na reconstrução, que é difícil, né?
Os Estados Unidos bota a grana lá, plano Marshall, tal, fazer uma reconstrução difícil de um continente economicamente arrasado, sem contar as perdas humanas, né? Então você tem esse clima de otimismo, mas é otimismo crítico, né, em relação ao passado. A postura dos filmes neorrealistas é essa. Nós vamos falar da guerra, né, mas nós vamos falar criticamente, né, da guerra. Não vamos eleger os heróis, os sem ufanismos americanos, no caso. Nós vamos mostrar o sofrimento do povo, nós vamos mostrar a resistência, como é que foram a ação dos partidianos. Então o Roberto Rossellini faz isso. O Roberto Rossellini tem uma trilogia da guerra. O Roma, Cidade Aberta é um filme de 1945, filmado ainda durante a guerra, em boa parte, clandestinamente, né? E é um filme marco, porque ele é um filme de 1945, ano que termina a guerra. Depois ele faz a Europa 51, né, e a Alemanha ano zero. Ele faz uma trilogia sobre a guerra, né, indo até a Alemanha arrasada. Ele filma em Berlim, os escombros de Berlim. Aquilo é terrível. E, ao mesmo tempo, é uma cinematografia que tem uma certa visão otimista do futuro, de uma sociedade que vai se reconstruir a partir de escombros, mas, em se reconstruindo, pode fazer uma sociedade diferente daquela que levou aquela guerra. Então, o neorrealismo tem tudo isso, assim, como pano de fundo ideológico. E como vamos dizer, como linguagem cinematográfica, ela traz tudo isso. Como foram os primeiros filmes feitos com poucos recursos, né, materiais, porque a sociedade estava arrasada, não tinha câmera direito, tinha isso, tinha aquilo. Ela é obrigada a ir para a rua, e indo para a rua, traz uma espontaneidade muito grande às filmagens. Trabalha com... só trabalha com amadores. Não é verdade. No primeiro filme tem a Ana Magnani e o Aldo Fabrezi, que eram atores famosíssimos. Mas tem todo o resto do elenco que era amador, que eram pessoas da rua. Tal. E esse cinema traz uma autenticidade muito grande, né? Então, eu acho que esse cinema europeu que se faz no imediato pós-guerra tem essas características. Mas logo a humanidade sai de uma guerra mundial e entra na chamada Guerra Fria, né? E que tem para o europeu um peso que talvez não tenha tido também aqui para nós. No final vai acabar tudo. A Guerra Fria quer dizer o seguinte, né? Se bobear, a Terra vai inteira vir uma guerra pior e que vai acabar com tudo. Vai acabar com tudo. Né? Você vai encontrar essa angústia nuclear nos filmes do Antonioni, por exemplo. Será que o Fellini estava escapando disso? Agora que me ocorreu assim, será que ele, no final das contas, se encheu o saco de tanta realidade e falou, não... Vamos fantasiar um pouco? Eu acho que o Fellini, por temperamento, era um cara menos angustiado do que o Antonioni e muitíssimo menos angustiado do que o Bergman. Bom, isso também, né? Ele é número 1 do mundo, o Bergman. Que são dois cineastas que colocam essa angústia da Guerra Fria nos seus filmes, né? Você pega, por exemplo, O Sétimo Selo, do Bergman, ambientado na Idade Média, mas está falando da idade contemporânea dele, né? Então, será que o Fellini não entrou numas de falar... Porque ele, como você disse, ele começou como neorrealista, e depois ele apertou um botão e falou, não é nada disso. Ele tomou um caminho próprio dele. Que era eu não sei como definir, nunca pensei nisso não, mas seria um realismo mais interior. O Fellini se voltou muito para si, se voltou muito para a sua memória. Tanto é o filme que você citou, Eu, a Marcori, quer dizer, um dialeto de Rimini, quer dizer, eu me recordo. É uma recordação dos tempos dele, né? De jovem, uma recordação muito viva do fascismo, por exemplo. Mas como é que ele evoca o fascismo? De uma forma burlesca, né? Circense. Tirando sarro. Tirando sarro, né?
O bom do cinema é isso, né? O cinema autoral é isso, né? Porque você tem uma realidade que, vamos dizer assim, que é uma coisa só, a história, todos eles tinham mais ou menos a mesma idade, passaram mais ou menos pelas mesmas experiências, mas cada um interpreta a sua maneira. Por um lado. Né? Eles têm essa raiz comum, eles começam juntos. Né? O Fellini escreve roteiros junto com o Rossellini. O Fellini é ator, ele está como ator em um filme do Rossellini. Né? Ele tinha formação de psicológica, assim, o Fellini? Nada. Você tem essa formação, né, de psicólogo, etc. Ele tinha isso porque, no final das contas, ele mexe com muita simbologia junguiana, né, um pouco assim. Ele não tinha essa formação, Não, era uma curiosidade dele. Eu acho que ele a partir de uma certa idade, ou fase da carreira dele, ele começa a se voltar muito para o mundo interior. Então ele lê muito, ele conversa muito com as pessoas e ele entra naquelas isso começo dos anos 70, de experiência com LSD. Ele tem experiência com LSD. Ah, então ele isso. Fez sua então o filme é isso. Agora dá para entender de onde vem as coisas. Você pega, por exemplo... não sei você, mas você sabe escrever o roteiro do filme dele antes de ver o filme? Você fala assim, eu vou escrever esse roteiro. Sabe fazer isso? Você olha e fala assim, como que ele fez isso? Agora eu entendi. Porque é impossível se escrever aquele... Eu, pelo menos, eu não consigo entender como se chega... Até dizem que ele era um pouco intuitivo, mas também depois outros dizem que não, que ele desenhava quadro a quadro. Eu também não sei qual que é a verdade. Ele era um desenhista, mas ele começa como desenhista, ele era cartunista. Ele vai de Rimini, sai da cidade natal dele, vai para Roma, o primeiro trabalho dele é numa revista. Como desenhista. Como desenhista, antes de começar. Ilustrador, e criador de histórias. Né? Então ele desenhava muito bem. Então os tipos deles, tem os desenhos do Fellini, são maravilhosos. São fantásticos. São fantásticos. Né? Ele era um desenhista assim, extraordinário. Né? Ele nunca deixou de desenhar. E ele é um cara da imaginação. Então, é aquela época. Do LSD. Do final da droga. Final de 60, começo de 70, ele faz a experiência com o LSD. Esse filme que eu citei para você, Viagem a Tulum, que é o filme não realizado, o que era esse filme? Ele leu, não sei se você lembra, de um camarada que foi famosíssimo no mundo inteiro, inclusive no Brasil, chamado Carlos Castanheira. Claro. A Erva do Diabo. A Erva do Diabo, Viagem a Ixtlã, eu li também. Uma estranha realidade. Eu li tudo aqui Mescalina. também. Mescalina, que ele encontra Dom quem? Juan. Dom Juan. O guru dele, Dom Juan. Fellini leu aquilo. Ficou apaixonado. Ele também acreditou, que nem nós. Ele queria encontrar Dom Juan. o Dom Juan. E dizem, mas aí nunca se sabe porque ele era muito mentiroso, que ele foi ao México e se encontrou com o Castanheda. Que eles queriam fazer um filme juntos. E para se encontrar com o Dom Juan. Porque nunca fizeram. A origem disso é um negócio que ele escreve e que dá esse filme Viagem a Tulum. Eu tive recentemente no México agora e eu fiz questão de ir a essa cidade de Tulum, lá, que é no sul do México. Para ver se você achava o Castanheda ou achava o Dom sabia Juan. que nem Dom Juan nem Castanheda, porque não estariam por ali. Mas está referido. Tem gente que diz que tudo é uma invenção do Castanheda e pronto, ele inventou. É igual o Lobsang Rampa. Que também, você sabe, Lobsang Rampa, você lembra disso aí também? Sim, lembro. Então, nunca existiu. Era um escocês que inventava... Mas o Castanheda discute-se, né? Discute-se, que ele seria um antropólogo da Universidade da Califórnia, não sei o quê, papapá. Enfim, esse cara foi um tremendo sucesso. O Fellini leu tudo aquilo. Né? E queria... Eu também. Vamos imaginar que ele jamais tenha saído de Roma, mas... Isso não de alguma maneira ele viajou literal até e metaforicamente. Né? Então, e ele se apaixona pelas ideias do Jung. Por isso também tem... Por quê? Porque ele mesmo dizia isso aí. Eu me interesso muito pelo mundo interior, me interesso muito pela psicanálise, li Freud,
mas Freud me parece muito racional. Bom, Jung é Jung místico deixa, também. isso ele fala, Jung deixa você sonhar, né? É mais propício, né? Então, vamos dizer assim, só na questão do sonho, para o Freud, o sonho é vou dar uma visão vulgar da coisa, mas o sonho é uma realização disfarçada de um desejo reprimido, né? Então é a coisa mais desdramatizada do mundo, né? Para o Jung, não. Para o Jung, o sonho é uma coisa criativa, é o sonho que pode te levar para o centro do seu ser, para o teu inconsciente coletivo, né? Para os grandes universais, a grande simbologia. Ele abriu espaço para a astrologia. A astrologia voltou a tentar parecer séria depois disso. Tudo, né? Tarô. Tudo. Então caía como uma luva para uma imaginação fértil como o do Fellini. E ele usa isso muito bem. Do auge, vamos chamar assim, carinhosamente, no auge assim, da piração do Fellini, ele faz não apenas o 8,5, mas ele faz o filme seguinte dele, que é o 8,5 feminino, para a mulher dele, que é a Julieta dos Espíritos, que é o filme mais, se você pensar, mais onírico e delirante de todos do Fellini. Inclusive no uso das cores. Ele sai do preto e branco do 8,5 e entra um com um colorido lisérgico da Julieta. Porque, como você bem falou, o Fellini, não é à toa que o Fellini veio para ficar e tudo mais, e é um dos grandes, para mim, é o maior de todos, é um pintor. Ele mesmo fala isso, ele fala é um quadro. Antes de tudo, cinema é um quadro. O resto, você faz história. Eu sei que hoje você fala, nossa, o cara ignora a história. Ele fala, tudo isso é bobagem. Ele fala, primeiro, não é bobagem, secundário. Ele fala, o primeiro é um quadro. E aquilo tem uma delicadeza, uma sutileza, um jogo de cores realmente de pintura. Você pega, por exemplo, filmes como La Nave Va, né? A própria Julieta, tal. Aquilo são planos assim, desenhados à mão. Então, mesmo, né, diz que ele desenhava o plano, ele estudava o plano. As pessoas falavam do improviso dele, mas talvez seja não desse sentido assim. É um improviso que os grandes artistas podem se dar quando eles planejaram muito bem. Muito antes. Você tem um planejamento estrito, daí você pode improvisar. Da mesma forma como um músico de jazz tem que dominar a harmonia, assim, mas de ponta cabeça, assim, para ele poder se dar o luxo de improvisar. Muita disciplina para poder ser livre, Neguinho, hoje em dia, Neguinho quer improvisar sem a primeira parte. Sem a primeira parte, sem saber a escala de dó, entendeu? De dó maior. Já quer sair improvisando. Não é bem assim. Então, o Fellini, ele podia improvisar porque ele tinha um domínio perfeito da coisa. Tanto é que essa coisa antipática dele colocar os atores para dizer números, tal, não sei o quê, porque ele já sabia perfeitamente bem. Ele sabia. Era uma maneira de dizer, escuta, o filme é meu e eu sei perfeitamente para onde vai. Você não precisa saber. Faça como eu te falei. Você não falei. precisa saber, mas eu preciso, eu sei. Né? Então, estamos diante de um grande artista. Né? Como você acha que ele... Posso encerrar? Que eu acho que é um bom momento para a gente encerrar. Sim. Como você acha que ele via, então, a nossa experiência na Terra, a nossa humanidade? Quem você acha que ele achava que nós éramos, assim? Quem somos nós, segundo Federico Fellini? Eu acho que ele... Talvez nunca ninguém tenha perguntado isso para ele. Eu li várias entrevistas, não tive oportunidade, infelizmente, de conhecê-lo e nem de entrevistá-lo, mas eu li muitas entrevistas, algumas muito boas. Não sei se ele tinha uma concepção geral disso. Eu acho que ele via
via o ser humano com muito realismo, nesse sentido, né, de que ele nem mistificava o ser humano e nem o diminuía. O ser humano que ele encontrava nele, encontrava nas mulheres que ele teve, na Mazina, na Julieta Mazina, que foi sua mulher da vida inteira, nos grandes amigos que ele teve, Marcello Mastroianni, inclusive, e outros, no que ele lia, no que ele pensava, eu acho que ele via muito e respeitava muito a grandeza do ser humano, a grandeza do artista, mas via a baixeza também, via a baixeza da espécie, né, que tinha levado o continente dele à guerra e que ameaçava destruir. Mas ele tinha um carinho. Hã? Ele tinha carinho e desprezo. Eu não consigo, eu estou falando não sei, não importa mais a sua, mas parece que ele tinha um carinho pelas nossas dificuldades e um certo desprezo também por elas. Eu acho que você define perfeitamente a coisa. Eu acho que se eu fosse perguntar para mim o que me encanta no cinema do Fellini, eu ia ter que te responder 1 milhão de coisas, 1 milhão de qualidades. Mas eu acho que existe, de básico, eu começaria dizendo assim, essa é uma atitude dele, né? Que eu estou chamando de atitude realista. Eu acho que ele vê os dois lados, ou os vários lados da experiência humana na Terra, né? E ele consegue ser ácido, contundente, como dizia um outro personagem, mas sem perder a ternura jamais. Perfeito. Muito bom.